E eu estou aqui no Serai de Cascadura para tentar passar para vocês uma questão que eu vejo que tem muito mecânico com dúvida, porque vê a sucção de um compressor de uma câmara frigorífica congelando e fico na dúvida se está ocorrendo ou não o retorno de líquido. Porque em ar-condicionado, se houver retorno de líquido, com certeza a sucção vai congelar. Mas em câmaras de congelados, é normal haver esse congelamento, pois embora o refrigerante esteja totalmente vaporizado, ele está numa temperatura muito baixa, a ponto de congelar a umidade do ar que está na tubulação e até mesmo no compressor. Então eu vou mostrar a vocês algumas temperaturas e vou dar essa explicação. Bem, nós estamos falando de câmara frigorífica. A nossa câmara aqui agora está na temperatura de 3,8 positivo. Eu instalei um termômetro em 4 pontos aqui distintos. Essa temperatura que nós estamos vendo aí é a temperatura de descarga. Está medida ali, ó, sensor 1. Temperatura de descarga. Sensor 2, temperatura da linha de sucção. Sensor 3 é a temperatura ambiente, é a temperatura do ar na entrada do condensador. Aquele termômetro está ali, aquele sensor. E por último, a temperatura da saída do ar do condensador. Aquele sensor que está ali na saída do ar do condensador. A máquina funcionando bem, tudo certinho, toda regulada. Nós vamos agora deixar aqui na temperatura de descarga 68,4. E eu vou desligar o ventilador do evaporador. Consequentemente, isso vai fazer com que o refrigerante retorne líquido. Vamos ver o que vai acontecer com esta temperatura e com esta, que está dando 5,3. Então, temperatura, sucção, 5,4, 5,5. Essa é a temperatura de descarga. Eu desliguei o ventilador do evaporador. Daqui a pouco a gente vai observar que vai se criar gelo aqui, ó. Mas esse gelo não vai ser aquele gelo normal, de temperatura baixa da câmara. Porque a temperatura dessa câmara ainda está em positivo, olha lá, 3,8. E aumentando porque o ventilador está parado. Então vamos ver o que acontece com a temperatura de descarga. Ó, já caiu 1 grau. Olha como é que a temperatura de descarga vai diminuindo. E olha o gelo começando a se formar. Esse gelo é retorno de líquido. Por que eu posso garantir que é retorno de líquido? Porque a temperatura da câmara está positiva. Ela estando positiva, lá 6,0, não era para estar congelando. E a temperatura da descarga vai só diminuindo, ó.
Vamos ver as demais temperaturas. A temperatura de sucção já está em -7 e caindo. Essa é a temperatura do ar na entrada do condensador. Essa não se alterou, claro. A temperatura da saída já baixou também. Por que baixou? Porque se o ventilador do evaporador está desligado, o evaporador não está absorvendo calor. E com isso, não está rejeitando, o condensador não está rejeitando. A temperatura da descarga já chegou em 65. Eu agora sou obrigado a religar o ventilador, porque senão posso danificar esse compressor. A temperatura está em 8,1 positivo. Acabei de ligar o ventilador do evaporador. A temperatura da linha de descarga chegou em 64,7, né? Ainda está caindo um pouco. Então, eu quero chamar atenção para isso. Toda vez que eu tenho retorno de refrigerante líquido, eu vou ter o congelamento e a temperatura da descarga do compressor ela diminui. Então, se você está na dúvida, vendo a sucção de um compressor de câmara frigorífica congelado, se está ou não havendo retorno de refrigerante líquido, basta medir a temperatura de descarga. Se essa temperatura estiver baixa, com certeza está ocorrendo o retorno de líquido. Olha como é que está baixa a temperatura de descarga. Vamos ver o que está acontecendo com a temperatura da sucção. Ainda está bem baixa, tá vendo? Menos 9,2. Mas ó, está subindo, aos poucos está subindo. Então, ó, o retorno de líquido está diminuindo. Aqui a temperatura da entrada do condensador. Aqui a temperatura da saída do ar, tá vendo? Chegou a 27, estava com 28 e pouco. E a temperatura da descarga, ó, começou a subir. O gelo começou a se desfazer. O retorno de líquido está diminuindo, porque o ventilador já foi ligado. A temperatura da câmara, que estava em 8, já está em 3,7 e caindo. A temperatura da descarga aumentando. Então, para você não ter mais dúvida se o congelamento na sucção de um compressor é devido a retorno de líquido ou se é normal, basta você verificar a temperatura de descarga. Se ela estiver baixa, ela está tendo retorno de líquido, né? Uma outra situação também que a gente pode observar, se a temperatura interna da câmara estiver positiva, estiver ocorrendo retorno estiver ocorrendo congelamento, isso é um grande indício que está retornando o líquido. E por que esse líquido está retornando? Algum problema lá no evaporador, ou ventiladores parados, ou está com bloqueio de gelo, excesso de gelo. Alguma coisa está atrapalhando a troca de calor lá no evaporador. Aí o refrigerante retorna líquido ao compressor e a temperatura de descarga
ela cai. Ó, já está em 67, já está chegando quase o que estava anteriormente. Vamos ver as outras temperaturas. A temperatura de sucção já está positiva, já está em 3,7. Essa é a temperatura do ar na entrada do condensador. A temperatura do ar na saída já foi para 27,5. Então agora já está voltando ao normal. Ok? Espero que eu tenha colaborado para que vocês compreendam, né, e façam um diagnóstico preciso e correto. Se vocês gostaram, dá um like lá e compartilhe esse vídeo. Tá? E até um outro dia com o próximo assunto. Um abraço